e como já é apanágio do nosso podcast, vamos começar por falar no editorial daquela que talvez tenha sido a grande notícia do verão. Foi sem dúvida a bomba do mercado. Independentemente das transferências que venham a concretizar-se, a saída de Messi do Barcelona foi a grande notícia do verão futebolístico. As razões foram já debatidas e em demasia escrutinadas, e uma nova discussão sobre isso em nada vai acrescentar nem ao tema, nem ao nosso episódio. A questão atual é o que irá esta transferência fazer pelos dois clubes envolvidos. Do lado do Barcelona, a vitória por 4-2 sobre a Real Sociedade mostrou uma coisa, que apesar da saída do 10, a equipa pode e deve ser competitiva. Se estão entre os favoritos é outra questão, no entanto inclino-me a dizer que sim, como é apanágio todos os anos. Juntamente com o Real Madrid e o Atlético de Madrid, o Barcelona não vai desiludir todos os que ainda gostam da Liga. Como disse Piqué no final do jogo de ontem, ou anteontem, aliás, perdão, uma nova geração está a afirmar-se na La Masia, que vai tentar conquistar o seu lugar no plantel principal. No entanto, se saímos das competições espanholas para as europeias, as certezas podem não ser tão absolutas, mas vamos esperar para ver. Do outro lado, o PSG. Paris recebe no mesmo mercado Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, Sérgio Ramos e Messi. Estrelas para juntar a mais estrelas com um objetivo claríssimo em mente: conquistar a Europa de uma vez por todas. À equipa parisiense interessa pouco o trono de França. Esta equipa foi feita para a Champions League. Não quero com isto dizer que não haverá vontade de ganhar todos os troféus, mas convenhamos que a Farmers League, como o nosso Bruno lhe chama, não tem grande apelo para a constelação que agora mora em Paris. No papel parecem imbatíveis. No campo, Pochettino tem que saber orquestrar este conjunto demolidor para que finalmente os sonhos movidos a petrodólares se possam concretizar. Ficam então as questões no ar. O Barça vai ter as merecidas chances de ser campeão e o PSG vai finalmente conquistar a Europa? Palpites aceitam-se. E os primeiros palpites vão ser dados por ti, Bruno. Messi mexeu aqui um pouco com as forças dos dois campeonatos. O que é que te apraz dizer sobre esta grande, enorme, gigantesca novidade? Isto, costumo dizer, começando por uma ponta, e o mais importante, acima de tudo, isto é um valente abrolhos para todos os dirigentes de clubes de futebol e por o mundo fora, mas também principalmente aqui para o nosso cantinho, à beira-mar plantado, como se costuma dizer, porque já tivemos vários exemplos daquilo que pode ser uma má gestão de um clube. Infelizmente também cá em Portugal já aconteceu, os exemplos recentes do Desportivo das Aves e do Vitória de Setúbal que acabaram por... O Desportivo das Aves praticamente desapareceu, o Vitória de Setúbal desceu para os campeonatos amadores. E o Barcelona, com o tamanho gigante e tradição que aquele clube tem, é a prova neste momento que uma má gestão de uma direção incapaz consegue destruir até o clube mais gigante, um dos clubes mais gigantescos do futebol europeu. Por muito que critiquem todas as partes envolvidas, quem lá está neste momento são os menos culpados, pessoas que estão, entre aspas, a pagar pelo mal que já foi feito para trás. Depois, a outra parte que eu queria falar, só aqui uma pequena chega, porque houve aquela malta que veio dizer o Messi podia ter jogado borla e tudo facilitava tudo e por aí fora. Convém entender que, segundo as regras que foram impostas pela Liga, o Messi, qualquer jogador, só poderia reduzir cada um dos anos que passa em 50% o seu vencimento. Ou seja, ele não podia aceitar jogar de borla. Mesmo que ele quisesse, não podia jogar de borla. Só podia reduzir para metade. E isso ele aceitou. Mesmo assim não era suficiente. Depois, vou fazer aqui um bocadinho de contexto. Tivemos a atitude brutal do Piqué, que aceitou também uma redução para poderem inscrever os reforços que tinham contratado a custo zero. Aqui é que eu queria chegar, porque se todos os outros, principalmente os capitães, o Jordi Alba, o Sérgio Busquets, que são os outros capitães além do Piqué, tivessem aceito esse corte salarial ou tivessem feito esse esforço extra, mais alguns daqueles que lá estão a receber ordenados chorudos, sem o justificarem,
provavelmente Messi poderia ter continuado em Barcelona. Mas isso, agora já não há nada a fazer, o mal está feito. Aqui, também critico um pouquinho os adeptos do Barça, que tiveram uma atitude horrível a assoviarem o Umtiti como se fosse ele o culpado de tudo, no troféu Juan Gamper. Ele assinou o contrato que lhe puseram na altura. Convém lembrar que quando foi a assinatura desse contrato, a renovação, ele era titularíssimo indiscutível no Barcelona, era um dos centrais mais promissores da Europa. E como tal, era titular também na seleção francesa. Se calhar até justificava o investimento na altura. Não tem culpa de ter tido a lesão gravíssima que teve. E a partir daí não contar para nenhum dos treinadores. Para o lado do Paris Saint-Germain, junto ao Messi, que também fez o seu papel de fazer, e acredito que sim, que tenha que estar a deixar Barcelona, mas a partir do momento que assinou e tirou os 40 milhões de prémios de assinatura na conta, está tudo maravilhástico e vamos embora para o próximo desafio, que é um desafio gigante, ganhar a Liga Francesa, ou não. Em termos europeus, não acredito que o Paris Saint-Germain consiga conquistar a Liga dos Campeões. Tem uma equipa fantástica, assim, tem um 11 fantástico. Tem um 11 fantástico, essencialmente. Se falta ali uma posição que eles queriam ser o Hernández e não conseguiram, porque houve um rapazinho que ainda mostrou que o dinheiro não é tudo e disse, não, eu não vou para aí. Falta-lhes um defesa esquerdo condizente com o restante 11. Mas tem, obviamente, um 11 fantástico. Vante terá um ou outro jogador interessante, pouco mais. O problema é o nível competitivo ao longo da temporada é quase nulo. E depois, basicamente, vão jogar quando for a fase eliminar da Champions. Portanto, isto normalmente já faz com que a equipa não esteja tão entrosada e não tenha aquele nível competitivo que seria suposto ter uma equipa que está constantemente, e daí as equipas inglesas, por exemplo, estarem sempre muito fortes nesta fase, porque é um campeonato super competitivo, coisa que não vai acontecer em França. Só uma pergunta muito rápida. Por acaso, não sei se tu viste o resumo da primeira jornada. Jogou o Icardi, portanto o Neymar não jogou o Messi e Sérgio Ramos. Não jogou Neymar, não jogou Messi, não jogou Sérgio Ramos, não jogou o Donnarumma. Há ali uma outra solução boa, mas não vão jogar quando eles todos estiverem recuperados, não é? Já se sabe. Portanto, não vão ter grande ritmo. A questão é que lá está. Eles no campeonato eles vão rodando. Vamos a ver também quem é que sai entretanto. Duvido que mantenham todo o plantel que lá está. Até por questão de fair play financeiro, que muita gente vai perguntar como é que isto é possível. A questão é que o fair play financeiro só é visto no final da temporada, tendo em conta a temporada anterior. Portanto, por enquanto, está tudo bem. Acho que até são duas. Que é o mas pronto, sim, faz a média. Não, mas só piora. Para eles só piora. Mas lá está. Para fazer aqui um exercício especulativo, por exemplo, eles podem manter aquela gente toda, no final da temporada venderem, imaginemos, se eles vendessem o Neymar para um City, por exemplo, sim, uma coisa assim absurda, e equilibravam as contas e no fim disse, não, está tudo bem, porque no fim isto vai tudo certo. Quando durante uma temporada usufruíram daquilo, exatamente, daquela irregularidade. Portanto, esta ideia da La Liga obrigar a cumprir determinados pressupostos antes de poderem inscrever faz algum sentido e se calhar mais ligas ganhariam com fazer algo do género.